Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Desenvolvimento Definitivo, e nessa aula a gente vai falar acerca de um negócio bem curioso, mega interessante, mas um pouco difícil de se conversar. É difícil para mim, que vou ter que simplificar uma porrada de coisa complexa, né? E difícil para você, que vai ter que entender assim, vai ter que buscar, né, um entendimento de todo o funcionamento de uma coisa extremamente complexa que é a mente humana. Mas vamos lá. Por que um determinado pai gera dois filhos que convivem no mesmo ambiente, mas se tornam pessoas completamente diferentes? Caramba, hein? Você já deve de ter se feito essa pergunta milhões de vezes. Ah, por que o fulaninho lá que tinha um pai alcoólatra, e em um determinado momento um dos filhos se tornou um garoto com aversão a álcool, dócil, tranquilo, enquanto o outro se tornou agressivo, alcoólatra e igualzinho o pai era? Por que houve essa diferença entre um e outro? Interessante, né? O que acontece? Nesse mundo nós somos estimulados o tempo todo. O tempo todo, eu, você, nós somos estimulados. Os conjuntos de estímulos que nós recebemos formam nossas experiências. Então, essas experiências, elas vão ser registradas na memória, em forma de RPS. Essas RPS, elas vão sofrer o caos psicodinâmico, aonde vai ser retirada boa parte do conteúdo que essas RPS, que as experiências essenciais tiveram, né? Então, ela vai perder conteúdo, ela vai perder as emoções daquele momento que foram produzidas, por exemplo. E a partir do momento que o indivíduo, ele é estimulado e ele passa por uma nova experiência, quebra um negócio chamado gatilho da memória. O gatilho da memória vai varrer a memória em busca de RPS que contribuem para a interpretação daquela experiência naquele momento, para que ela seja registrada em forma de RPS. Você vê que acontece, isso aqui é uma outra parte interessante do funcionamento da mente. Ocorre a fusão, né, do seu passado, do fui histórico, com o seu presente, o eu sou. Então ocorre uma fusão que gera uma nova representação, né? Então, passado interpreta o presente, que geram uma nova representação. É isso aqui que vai fazer com que o filho A e o filho B sejam diferentes. O passado de dois filhos, por mais que eles convivam na mesma família e dentro do mesmo ambiente, não são os mesmos. Nunca são os mesmos. Uns seguem, eles possuem alguns tipos de amigos, eles possuem outras experiências, e o outro, eles têm outros tipos de amigos, outros tipos de influência, outros tipos de experiências. Então, as RPS da memória de um filho nunca são iguais. Por mais que eles sejam iguais, a história intrapsíquica de ambos é sempre diferente. As RPS, os registros na memória de ambos, são sempre diferentes. Quando o fenômeno da janela da memória vai ler a memória, quer dizer, quando o fenômeno do gatilho da memória vai ler a memória para representar as experiências do presente, o que acontece? O passado nunca é o mesmo, logo, a interpretação dos estímulos presentes, que até mesmo podem ser gerados pelo pai alcoólatra, não vão ser interpretados da mesma forma.
vão ser interpretados de forma diferente. O que vai acontecer? Ambos os dois vão construir cadeias de pensamento essenciais diferentes, que vão construir, que no caso são os pensamentos inconscientes, que desses pensamentos essenciais vão nascer os pensamentos conscientes, dialéticos e antidialéticos, e eles não vão ser iguais também. E todos esses pensamentos conscientes vão formar a personalidade de ambos os indivíduos. Então, a personalidade de um, já que toda a construção anterior não foram idênticas, as personalidades, que são os resultados dessas construções, não vão ser idênticas. E os dois filhos saem diferentes. É isso que acontece. Né? Então, um dos filhos ele obteve um processo qualitativo maior, né? E por N fatores, tá? Por N fatores. Ele pode ter tido companhias melhores, ele pode ter tido intervenções, conselhos melhores, né? Experiências melhores que foram registradas na memória e que de uma certa forma formaram boas janelas, né? Você vai entender as janelas mais para frente. Ou talvez você já pode até eu já posso até ter falado sobre as janelas anteriormente, mas eu não vou falar das janelas aqui. Vamos deixar as janelas para um outro momento, porque senão vai ficar muito grande. Então, formam janelas da memória diferentes que basicamente impactam na forma como eles dois vão fazer a construção da própria personalidade, né? E como a própria energia emocional e motivacional deles vão ser transformadas, tá bom? Então é basicamente isso que acontece. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.